Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegres porque estamos juntos aqui orando, congregados como irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só pela força da fé, ao redor da amada Mãe Maria. Compartilho com seu coração comentários feitos por Santo Ambrósio, um bispo do século IV, falando sobre os Salmos. Vale a pena acolher. Ele diz: esteja sempre em nosso coração e em nossos lábios a meditação da sabedoria. Proclame a tua língua o direito, e a lei de Deus more em teu coração. Assim, diz a Escritura, falarás sobre eles assentado em casa, andando pelos caminhos, dormindo, levantando-te. Falemos, diz Santo Ambrósio, do Senhor Jesus, porque Ele é a sabedoria e a palavra, pois é o Verbo de Deus. Também está escrito: abre tua boca à palavra de Deus, exala a quem faz ressoar seus ditos e medita suas palavras. Dele falemos sempre, irmãos e irmãs. Falemos sempre sobre a sabedoria que é Ele. Falamos da virtude, é Ele. Falamos de justiça, ainda é Ele. Falamos de paz, é Ele, Cristo também. Falamos sobre a verdade, a vida, a redenção, sempre Ele. Abre tua boca à palavra de Deus. Abre tu, Ele fala. Vamos escutar. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amado irmão, amada irmã, essa passagem clássica do Evangelho de Marcos, no caminho do discipulado, no caminho em que Jesus ensina aos seus discípulos que o segredo para ser discípulo é seguir os seus passos. Lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz-lhes uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Essa é uma pergunta fundamental, que nós temos que saber responder com toda a convicção amorosa. Alguns dizem, responderam eles, que és João Batista, outros que és Elias ou algum dos profetas. Mas a Jesus interessa a pergunta que nós temos que acolher: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é exata, não existe outra: tu és o Messias. A proibição que Jesus faz não é uma proibição de verdade no sentido de que não seja dito, mas é preciso compreender bem, para não ter uma compreensão equivocada a respeito dele, que é o Messias. Por isso, começa a ensinar-lhes dizendo assim: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, ser morto,
mas ressuscitar depois de 3 dias. Jesus dizia isso abertamente. O que não pode dizer é aquilo que de fato ele não é, mas abertamente se deve dizer aquilo que ele é: o Senhor da vida, aquele filho amado que obedece ao Pai e vive a sua vida de filho, oferecendo-se pela redenção. Pedro mostrou o limite que é nosso de discípulos, chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Uma arbitrariedade, uma concepção de si para além daquilo que de fato é. Mas Jesus o corrige, voltando-se para os seus discípulos, repreende a Pedro e diz de maneira muito forte: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Esse é o nosso desafio. Em sendo homens e mulheres, filhos e filhas, pensar como Deus pensa, como nosso Pai pensa. O pensamento de Deus é sempre marcado pela generosidade dele, que oferece o seu Filho, que vem, assume a nossa condição igual a nós em tudo, exceto no pecado, morre e ressuscita para nos salvar. O discipulado verdadeiro só é vivido quando se vive na generosidade, na solidariedade, para além de todo preconceito e de toda discriminação. Supliquemos a Deus essa graça para crescer em cada um de nós a consciência da dignidade e da beleza do ser discípulo e discípula dele, Cristo Jesus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa no alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente